Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está fraco, meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Deus aqui nessa noite? Aleluia! É sempre uma responsabilidade muito grande assumir esse altar e verbalizar a palavra de Deus. E eu quero glorificar a Deus mais uma vez pela oportunidade e agradecer ao céu pela vida dos nossos líderes, o pastor, a pastora. Que Deus em Cristo continue abençoando todos os amigos, servos de Deus que a gente, durante esse tempinho que a gente está aqui, a gente tem conquistado e tem nos abraçado de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Eu quero agradecer a Deus por todos vocês, para a glória do nome do Senhor. Quem trouxe a Bíblia e tem fome e sede, diga glória a Deus. Prometo ser rapidinho hoje. João capítulo 21, por favor. Glória a Deus, nesta feita, nos dar a alegria da presença, a família, o presbítero Jurandir, também a serva do Senhor, a sua esposa Poliana, sua família, a quem eu agradeço muito para a glória de Deus, é uma família para nós também. E nessa feita também, o missionário pregador Miguel Mota, obrigado pela sua presença, um amigo também de longas datas, e hoje eu fiz o convite para ambos e eles vieram. O Jurandir estava até com um compromisso, quando eu lancei ele desfez o laço e veio para cá adorar. Deus abençoe, obrigado Jurandir, Deus abençoe. Quem achou o capítulo 21, versículo 9, por favor, versículo 9. Glória a Deus. Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Repito, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Amém? Glória a Deus. Por gentileza, para a gente iniciar aqui, olhe para 3 pessoas no mínimo e diga para ele, diga para ela: nem tudo está perdido. Aleluias. 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 Nem tudo está perdido. Meus irmãos, olhe para cá, olhe para mim, por favor. Desperta o desejo ao coração de um dos discípulos do Mestre. A saber, lhe digo discípulos, porque discípulos é aquele que Cristo chamou para ensinar. Após ter tido de Cristo o seu ensinamento, pois então passaram a ser apóstolos. Enquanto discípulos se aproximaram de Cristo para nutrir o que Cristo, por ensinamento do Evangelho, tinha para colocar ao coração daqueles homens. Após, todos nós sabemos de cor e salteado que esses mesmos discípulos, alunos, se tornaram apóstolos, e apóstolo é aquele que é enviado. Justamente o capítulo 21 surge um desejo ao coração de um desses discípulos que tem por nome Pedro. Haja visto, a gente conhece de cor e salteado a história de Pedro. Sabemos que Pedro, ele era do ramo da pescaria. Não obstante a ser do ramo da pescaria, historiadores afirmam que Pedro era um grande empresário. Partia de uma sociedade juntamente com Zebedeu e o seu irmão. Juntamente os filhos de Zebedeu trabalhavam juntamente com Pedro. Diante desse contexto histórico, diz a Bíblia, em Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus, vendo na madrugada, enquanto estava na beira da praia, percebeu que ambos lançavam a rede e não apanharam nada a noite inteira. Sabedor disso, Cristo estava os observando, percebendo que embora lançando a rede, não apanharam nada. A madrugada toda lançando a rede mostra a perseverança desses homens aqui. Porque se é alguns que a gente conhece, na primeira jogada de rede, não vindo nada, guardaria a rede e ia para casa.
mas Cristo está a observar esses homens na beira da praia. E o que mais me chama a atenção é o nível de perseverança desses homens. Não é a noite frustrante, mas um quanto ele persevera mesmo sabendo que até o dar do momento não conseguiram pegar nada. Então lançam a rede, puxam a rede, limpam a rede, lançam a rede novamente. Eu imagino de cá, e isso não está na Bíblia, mas só para a gente pensar um pouco. Jesus observando da beira da praia, vendo a perseverança daqueles homens, o coração do Cristo ferve. E imagino eu, Jesus observando eles e dizendo: se eles têm perseverança dessa forma, para lançar a rede sobre o mar, na busca de apanhar peixe, não consegue deter para si aquilo que veio buscar, esses homens serão chamados para serem pescadores de alma. E na minha intenção aqui, eu imagino que Cristo, olhando a perseverança deles e não desistindo da pesca, surge algo que aquece o coração do Cristo. Se eles não desistem da pesca por pouco tempo, porque não pegaram nada, eu chamando esses homens para serem pescadores de homens, eu acredito que eles não vão desistir sequer de uma alma, sequer de uma vida. Então o contexto da história do capítulo 4, 19 se inicia dizendo que após eles se iniciarem e virem para a beira da praia, Jesus, olhando para eles, disse a eles: vinde a mim e vos farei. Esse vinde a mim aqui é extraordinário, porque olhando para esse contexto, a gente ama o vos farei, mas Jesus não faz nada antes de vir. Então no contexto da história, primeiro ele diz: vinde a mim, depois vos farei, para cumprir o propósito que ele mesmo deixou claro no seu ensinamento. Ele disse: buscai o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus parece que na sua mensagem dizendo vinde, a gente que ama o vos farei, precisa estar atento ao vinde primeiro, porque não vai acontecer o vos farei se não vir primeiro. Jesus está chamando os apóstolos, os pescadores, para perto dele aqui. E quando Jesus libera a palavra dizendo vinde vos farei, também é a conexão de Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11, que é conhecida como a pesca maravilhosa. Essa pesca maravilhosa é um espelho quanto semelhante ao capítulo 21 de João. Diferente aqui é porque a pesca maravilhosa, com a conexão de Mateus capítulo 4, é o início da chamada, quando João capítulo 21 é o início da chamada para iniciar o apostolado. Para que você possa entender e simplificar a mensagem, tanto Mateus capítulo 4 e versículo de número, aleluia, 19, e Lucas capítulo 5 de 1 a 11, está relatando que Jesus está observando para chamar eles para iniciar uma boa obra. É justamente nesse início de boa obra que eles estão passando um momento tão frustrante na sua vida, mas diante de uma perseverança. O momento não é legal, mas eles perseveram. O momento não é de glamour, mas eles não abriram mão da rede. O momento não é um dos melhores, mas eles perseveram em continuar lançando. Quando perceberam que nada ia apanhar, e vocês conhecem, eles retornam para a beira da praia. E sabe de uma coisa? Jesus olha para Pedro e pede o barco de Pedro emprestado. Isso aqui arrepia a minha alma e nem os cabelos da pele. Porque quando Jesus olha para Pedro e diz: eu preciso do seu barco, e afasta ele um pouquinho da margem. Miguel, isso aqui é interessante porque ele está vindo de uma noite dolorosa. Isso aqui é interessante porque ele está vindo de uma noite frustrante. Jesus poderia olhar para ele de primazia e já liberar a mensagem da vitória, mas ele olha para Pedro e não tem a mensagem agora, ele quer o barco emprestado. A pergunta que não quer calar é: ele sabe da sua noite, ele sabe do seu momento, mas ele quer saber se tem alguém ainda nesse momento que tem coragem de dar o barco para ele. Aleluia, alguém levantou a mão, alguém acredita que dando o barco para ele o milagre vai acontecer a qualquer hora. Então ele olha para Pedro e diz: Pedro, eu estava observando vocês ao tempo todo, mas eu preciso do seu barco agora. Afasta o barco da margem
E quando o barco é afastado um pouco da margem, se é eu digo, eu acabei, aleluia, de passar uma noite frustrante. Eu acabei de passar um momento doloroso, porque o que eu mais quero é levar mantimento para casa e levar mantimento para a peixaria. O mantimento para a peixaria me traz a finança, o mantimento para casa deixa a minha família confortável. Mas Jesus, ao terminar desse serviço, pede o meu barco emprestado. Eu imagino Pedro que não negou, Pedro que não disse nada a ele, vendo Jesus subindo no barco e ele descendo, pastor. E o que é mais interessante é que ele precisa descer para Jesus subir. Ô glória, alguém pegou? Ele precisa descer para Jesus subir. E sabe o que é lindo? Jesus está vendo ele descendo e não diz nada para ele. E eu me imagino Jesus dizendo, cumpre o que é para você fazer e deixa que o que eu vou fazer daqui a pouquinho vai mexer o céu e vai mexer a terra. Aleluia. Jesus vê ele descendo e Jesus sobe no barco. Pedro com calma afasta o barco e vê Jesus pregando para a multidão. Alguém está aqui? Enquanto Jesus está pregando para a multidão, eu imagino Pedro olhando de cá e dizendo, ele usa o meu barco para falar com a multidão, enquanto o dono do barco está precisando de uma palavra. Ele usa o meu barco para falar com a multidão, enquanto o dono do barco está precisando de um milagre. Ele usa o meu barco para curar alguém no meio da multidão, enquanto o dono do barco está precisando de milagre. Ele diz, e eu me imagino, ele pensa isso, e Jesus só continua pregando para a multidão, porque ele se compadeceu da multidão que estava ali. Quando ele chegou na madrugada não tinha ninguém, só os barcos lá pescando, mas pela manhã tinha uma multidão esperando a sua palavra. Ele está usando o barco de Pedro, ele está verbalizando a palavra, ensinando a palavra diante de toda a multidão que estava na beira. Sabe o que é lindo? Ele não usa a palavra para falar da noite de Pedro. Ele não usa a palavra para dizer que Pedro está passando por um problema. Ele veio para pregar a palavra, curar os enfermos, libertar os cativos e o nome dele ser glorificado. Ele não usou a história de ninguém, aleluia, para poder se sobressair na mensagem. Ele não precisou falar da noite, ele não precisou falar do que Pedro está pescando, do que Pedro está precisando, e dizer a Pedro que ele vai mudar a história para que a multidão olhe para ele e diga, esse é o cara. Ele não precisou, ele só pregou a palavra, ele só liberou a palavra no meio da multidão. Depois que ele pregou a mensagem, depois que ele pregou a palavra e viu que a multidão estava farta da sua mensagem, isso aqui arrepia, irmão, e é muito forte. Ele desce do barco, olha para Pedro, e eu me imagino ele, porque você obedeceu, porque você não questionou. Eu nem pedi para você descer, você desceu. O barco era seu, você poderia estar em cima e junto comigo estando em cima, mas eu vi você descer e eu subi. Eu terminei de fazer aquilo que eu vim fazer agora. Já que eu desço, agora é a sua hora de subir. Porque Jesus é assim, quando você desce para Ele subir, Ele sobe, faz o milagre e desce para que o nome dEle seja glorificado sobre a tua vida. Levante uma mão se isso não for incomodar, e eu libero uma palavra segundo o que está escrito aqui. Me ajuda só no retorno, Léo, porque eu não estou me ouvindo direito. E a mensagem que eu libero para você hoje, fique tranquilo, fique calmo. O Senhor está trabalhando ao teu respeito. O Senhor está trabalhando a favor da tua casa. O Senhor está trabalhando a favor da tua família. Só não questiona Ele o que Ele está fazendo agora, tá bom? Só não diz para Ele porque não libera para você primeiro, mas usa você para falar com outra pessoa. Só não questiona Ele porque Ele está fazendo milagre usando o teu barco para abençoar outra pessoa em vez de te abençoar. Ele está dizendo, primeiro eu quero te usar para fazer milagre lá, depois eu te uso para fazer milagre aqui. O meu nome será glorificado sobre a tua vida. Ter milagre na sua vida e adorar a Deus enquanto tudo vai bem é muito fácil. Ele está dizendo, está preparando o teu barco nessa noite. Eu estou vendo o grandão da Galileia subindo no barco de crente aqui agora e dizendo para você, eu já estou preparado para entregar milagre nesta quarta do milagre. Quem te viu te verá, o meu nome será glorificado. Quem tem glória libera para Ele, porque Ele merece ser adorado. Escuta isso. Ele sobe no barco e prega para a multidão, desce do barco e Pedro sobe. A introdução parece que ficou extensa aqui, eu já corro lá, irmão. Mas o capítulo 20 e o capítulo 21 é extraordinário, porque tem 4 cultos. Quantos cultos? Você quer que eu pare de pregar? Quantos cultos? 4 cultos.
O primeiro culto é o culto de Maria, na beira do sepulcro. Isso aqui é interessante, porque Maria libera um culto para ele, e aparentemente para ela, ele não está presente, pastor e pastora, porque ainda soa no coração deles a incerteza que o mestre morreu, e se é que há que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Mas Maria, ela foi para o sepulcro, e quando ela está no sepulcro, ela está chorando. Só que o choro dela traz a visão a ela, que alguém que não tem coragem de chorar, não tem coragem de enxergar. Ela percebe que tem dois anjos dentro do sepulcro, um na cabeceira e o outro aos pés de Jesus. É tão lindo isso que ela pergunta para os anjos: aonde está o Raboni dela? Aonde está o grandão da Galileia? Aonde está o detentor das promessas liberadas? Os anjos olham para ela e perguntam a ela o porquê ela chora. Só que esse porquê chora de anjos é uma verbalização que eles liberam, mas não traz para ela a certeza de que ela deve parar de chorar. Ela volta a olhar para o sepulcro novamente e tem um homem lá. Ela não consegue identificar, porque as emoções dela estão abaladas. Ela tem louvores, ela tem glória, ela tem lágrima, mas a emoção, o psicológico dela está abalado. Mataram o mestre. O seu coração está veloso, ela não sai da porta do templo. Quando não, aquele mesmo que ela teve a visão olha para ela e diz: mulher, por que choras? Só que esse choras, e por que choras, é diferente do porquê chora do anjo. Esse porquê chora soa com uma voz que ela já conhece. Esse porquê chora soa com uma voz de que, como diz assim: eu já ouvi essa voz antes. O culto começa aqui, eu já ouvi essa voz antes. Quando ela pergunta a ele, porque ele perguntou a ela porque chora, ela olhou para ele e o aspecto era como de um jardineiro. E ela diz: declara para mim aonde você colocou ele, porque eu vou lá buscar. Esse sentido de declara para mim aonde você buscou ele, porque eu lá vou buscar, é como ela estivesse dizendo assim: ó, eu sei que desprezaram ele, mas aonde você buscou, eu tenho coragem de ir lá buscar ele. Eu sei que não fizeram questão dele, mas aonde, se você tirou ele daqui e colocou ele lá, eu tenho coragem de ir atrás dele. Só que ele olha para ela e diz: Maria. E quando ele libera a palavra dizendo Maria, aí o semblante dela muda. Aí as lágrimas dos olhos, no instante, ela tenta enxugar. E o louvor é liberado. Qual é o louvor? Raboni, mestre, Deus meu e Rei meu. Ela vai para abraçar ele e diz: não me detenha. Eu ainda não fui ter com o pai, mas vai dizer para os meus irmãos, os seus irmãos, vai dizer para eles que daqui a pouquinho eu estou chegando no culto. Perdeu de dar glória. Presbítero Jurandir, diga para eles que daqui a pouco eu chego lá. O segundo culto acontece, e é culto de porta fechada. Aqui não, é culto de porta aberta, porém porta estreita. Aleluia, aleluia. Por causa do medo, a porta estava fechada. Maria chega com uma ministração. Qual é a ministração? Se tu não pegar, para agora. Ele não está morto, ele está vivo. Não, ele não está morto, ele está vivo e ainda falou comigo. Levanta a mão porque é forte, aleluia. E ele está mandando eu dizer para você que ele não vai chegar depois do teu glória, ele já chegou antes. Ele está mandando eu dizer para você que ele não vai chegar enquanto alguém vai se preparar. Ele é o preparador, ele é o que age primeiro, ele é o que já está trabalhando ao teu respeito. Ele está. Diga a eles que daqui a pouquinho eu chego lá. E olha para mim o segundo culto, de portas fechadas. Maria está verbalizando. E no primeiro dia da semana após a ressurreição, alguém está aqui? A Bíblia diz que de porta fechada, não sei por onde ele entrou, mas ele chega no meio. Ele chega onde, igreja? Ele chega onde? Ele chega no meio. Eu imagino ele estendendo a mão e dizendo: paz seja convosco.
ele diz: Pai seja convosco, olha para mim, ninguém pediu a ele, mas ele já foi até Pedro e disse: olha para aqui, Pedro. Ele já foi até Natanael e disse: Natanael, olha para aqui. Só que o detalhe desse segundo culto, eu acredito que eu vou ficar nisso, não vou nem para Pedro. O detalhe do segundo culto é que na componência do ambiente que estavam os apóstolos, faltava um, quem sabe? Faltava Tomé no culto. Jesus libera: paz seja convosco, e todos ficam maravilhados. Alguém liberou um glória, um aleluia. Porque enquanto ele não chega, é tristeza, mas depois que ele chegou, todos ficaram maravilhados. Alguém perguntou: está sorrindo por quê? Porque ele chegou. Está adorando por quê? Porque ele chegou. Veio bonito por quê? Porque ele chegou. Está perfumado assim por quê? Porque ele chegou. Adora assim por quê? Porque ele chegou. É desse jeito por quê? Porque ele chegou. Quando ele chega, tudo muda. Só que tinha alguém que não estava no culto, irmão, grava isso. Esse alguém que não estava no culto, depois que o culto terminou, que é o segundo, os apóstolos que estavam na igreja, na quarta dos milagres, foi até quem não veio no culto que Jesus veio. Veio ele para o culto, e quem estava no culto, quando terminou o culto, foi atrás de quem não veio e disse assim: você perdeu o culto. Que pena que você não foi na quarta dos milagres. Eu vou exemplificar. Que pena que você perdeu o culto do domingo. Aí Deus deu a oportunidade de vir na quarta hoje. Aleluia. Foram até Tomé. E quando chegaram até Tomé, pastor, disseram assim: Tomé, o mestre foi lá na igreja. E ele não precisou fazer muita coisa. O que ele fez? Ele só estendeu a mão e disse: paz seja com vocês. O nosso coração entrou um regozijo maravilhoso. A esperança raiou na nossa alma, porque a incerteza estava ali. Será que vem ou não vem? Será que vai ou não vai? Será que ele volta ou não volta? Estava uma incerteza, mas ele nos garantiu quando liberou a paz para nós. Tomé olhou para ele, e eu quero que você tenha uma visão diferente de Tomé. Tomé olhou para os apóstolos e disse assim: ó, de maneira nenhuma eu creio. Eu só creio se os meus olhos verem. Eu também só creio se eu colocar o dedo nas suas chagas. Os apóstolos olhou para ele, imagino eu, disse: se você crê ou não, eu não sei, mas que ele foi lá. Se você vai acreditar ou não, eu não sei, mas eu senti ele passando. Sabe de uma coisa? O terceiro culto, está todo mundo novamente na casa, a porta fechada, e quem chega de novo, olha para quem está do teu lado e diga: nem tudo está perdido. É por isso que eu lhe pedi para falar isso. O primeiro culto é de Maria com choro. O segundo culto é dos apóstolos sem Tomé. Mas no terceiro culto, Tomé está no culto. Só que eu preciso fazer você entender algo para não bater em Tomé aqui, e talvez sair com um pensamento diferente sobre Tomé. Quando Tomé disse: de forma nenhuma eu acredito, existem duas variantes aqui. A primeira: eu só acredito no que o homem vê, vendo para crer. A segunda: eu só acredito sendo bem-aventurado em Cristo, não vendo para crer. Quando ele diz assim: de forma nenhuma eu creio, ele está dizendo: na palavra do homem eu só creio vendo. E como a palavra é do homem dizendo que ele veio, eu quero ver com os meus olhos. Só que aí entra a segunda vertente, que Jesus olhou para ele e disse: Tomé, seja crente e não incrédulo, porque bem-aventurado não é o que os olhos vê, mas o que crê. Deu para pegar? Mas olhe para mim, porque eu ministro ao teu coração agora. Quando a reunião está lá, eu imagino Tomé de olhos abertos, dizendo: ela está sentindo, não estou sentindo nada. Ele já deu 2 glórias, e eu não vou dar glória nenhuma até que ele chegue. Aleluias.
Eu já vi alguém dizer que arrepiou, mas até agora eu não estou sentindo nada. No mesmo culto, quem chega? Jesus. E qual é a mensagem? A mesma. Estende a mão e diz: paz seja convosco. De novo. Alguém recebe a paz que excede todo entendimento? Alguém recebe a paz que excede todo entendimento? Na tua casa ninguém vai te atribular com essa paz que Ele está te dando. No teu trabalho ninguém vai te atribular com essa paz que Ele está te dando. Ah, pastor, é que o profeta revelou que lançar uma obra de feitiçaria não vai atingir a paz que Ele está liberando nesta noite para a Catedral dos Milagres. Quem pega, libera 3 glórias, bem gostoso para Ele. Ele merece, ninguém vai tirar a tua paz. O primeiro culto sem Tomé tem paz. O segundo culto com Tomé também tem paz. Qual é o pensamento de Tomé aqui para mim iniciar? Terminar, na verdade, misericórdia. Qual é o pensamento de Tomé aqui? Irmão, se tu pegar isso aqui vai ser lindo. Qual é o pensamento de Tomé aqui, serva de Deus, dizendo: eu só creio se eu tocar. Quem chegou no terceiro culto? Jesus, grita. Quem desceu no terceiro culto? Quem chegou? Quem chegou? Jesus, com a mesma mensagem. Quando Jesus chegou, olha para cá, escuta isso. Segura baixinho, Batista, que agora aqui eles vão pegar isso aqui. Ó, escuta isso. No primeiro culto, no segundo culto, sem Tomé, Jesus estava, mas Tomé não estava. Tomé só ficou sabendo que Jesus estava no culto porque lhe disseram. No terceiro culto, antes do terceiro culto, Tomé falou para quem lhe disse que Jesus estava no culto, que só creria se ele visse. Ninguém disse nada a Jesus, porque para Tomé ficar sabendo que Jesus veio no culto, quem estava no culto falou para Tomé. Pegou? Agora eu quero saber quem falou para Jesus que Tomé disse que só creria. Por quê, pastor? Porque está no texto. Assim que Jesus chega, libera a paz, ele vai até Tomé e diz: bota o dedo. Esse glória aí foi fraco. Tiago, bota o dedo. Imagina o Tomé dizendo: foi você, Pedro, que falou. Pedro: eu não disse nada. Então foi você, Natanael, que eu não falei nada a ele. Ah, brincadeira. Aleluia. Então foi Filipe. De revelação eu não entendo nada. E Jesus dizendo: não precisa ninguém me contar, porque eu sei o que acontece no culto, eu sei o que acontece na tua casa, eu sei o que acontece. Levante a mão para adorar. O diabo não sabe, vidente não sabe, profeta não sabe se ele não revelar, mas ele está dizendo: eu conheço o profundo, o oculto e o escuro. Eu vou deixar você adorar para ver se é verdade. Falaram a minha vida para o pastor, não foi, ele que sabe. Não contaram a minha vida para o profeta, não foi, ele que sabe. É que tem hora que ele não usa profeta, ele não usa pastor, ele não usa pregador, ele não usa ninguém. Ele vai até você e revela para você mesmo. Está na Bíblia. A Sulamita, lá vem ela dizendo, e alguém perguntando: vai tudo bem? Ela diz: vai tudo bem. Aí o profeta pega o cajado, o bordão e diz: vai lá, Jazinho. Pergunta a ela se vai tudo bem. Quando pergunta, ela disse: vai tudo bem. Era como se dissesse assim: ó, meu negócio não é com você, não é desfazendo, mas quem liberou a palavra liberou a palavra porque Deus mandou liberar. Então eu estou indo atrás dele. Vai tudo bem, vai tudo bem. O que tem a ver com isso, pastor? O que tem a ver é que quando Geazi volta para chamar Eliseu, Eliseu disse: vamos na casa dela e vamos saber, porque Deus me ocultou o que ela está passando. O mesmo que profetizou a vitória, no mesmo momento Deus ocultou a ele o que ela estava passando. Porque tem hora que ele usa profeta, mas tem hora que ele quer usar você. Que pena que tu não pegou. Pegou isso aqui? Qual é o sentido? Coloca o dedo, Tomé. Irmãos, prega comigo aqui, por favor.
Colocar o dedo aqui nas mãos é mistério revelado. Deu para pegar? Coloca aqui. Por que eu preciso colocar aqui? Porque aqui todo olho verá. Aí Jesus vai mais profundo com ele e diz assim, ó: eu sei tanto que outros não sabem, que você não pediu só para ver o que todos os olhos podem ver. Jesus resgatou o manto. Oh, glória a Jesus. Aqui é para quem ama o Cristo, tá bom, irmão? E eu sei que vocês amam. Tem coisa que você só pede para ver o que todo olho pode ver, mas eu estou para revelar para você aquilo que alguém ainda não viu. Aí ele puxa o lado e diz assim, ó: eu não só se revelo isso, mas eu te revelo que está oculto aqui embaixo também. Olha aqui. Qual é a indagação de Tomé? Eu só creio se eu... E ele viu as marcas, sim ou não? Nem tudo está perdido. Por que ele pede para ver? Porque Tomé é semelhante à nossa geração. Sabe como? Que está cansada de dar crédito a alguém que fala do que é, mas não prova aquilo que é. Pessoas que dizem do que é, mas não tem marcas. A nossa geração é assim, só estamos aqui porque quem conhece um pouco mais profundo dos nossos pastores sabe que ele tem marcas que respalda eles de não só falar o que Cristo faz, mas ver o Cristo na vida deles operando em nós. Isso traz as características do céu para a nossa vida. De que, pastor? Pode ter charlatões lá, mas aqui não tem. Pode dizer o que é e não sei lá, mas aqui a gente está provando todos os dias que tudo que a nossa liderança fala, existe marcas vinda do Cristo. O que é que Tomé está pegando? O que Tomé está dizendo? Eu creio nele porque ele tem marcas. Pregadores têm marcas do Evangelho. Igreja viva tem que ter marcas do Evangelho. Alguém está aqui, pastor? Adoradores têm que ter marca. Adora muito, mas ninguém sabe as madrugadas. Precisa ter marcas. Alguém parece que pregar é fácil aqui. E eu falando com o Marcos, que mensagem maravilhosa. Por que não esticou mais um pouquinho, pastor? E Marcos disse, pastor, eu estava me tremendo. Eu falei, eu tremo até hoje também. Já são quase 15 anos. Não é assim? Por quê, pastor? Porque existem marcas. É por isso que você recebe vitória hoje. Tem um amém aí ou não tem? Mas daqui a pouco você está assim, meu Deus, que negócio travado é esse? É por isso que a vitória vem para a tua vida. E daqui a pouco você diz, meu Deus, que não é comigo, mas é meu filho. Porque evangelho é um evangelho que marca a gente. É por isso que Tomé está dizendo, eu te sigo porque tu tem marca. Eu te adoro porque tu tem marcas. Eu te glorifico porque tu tem marcas. Eu preciso ver as tuas marcas, Senhor. Marcas de um evangelho puro. De um evangelho, como o pastor falou aqui, que não precisa meter a mão no bolso de ninguém. Isso aqui valia 10 glória, 3 aleluia e um mistério com o Pai. Porque hoje em dia o culto é centrado só para pedir. Aqui tem uma vez que o pastor esqueceu. No final ele lembrou. O que é isso, pastor? São notórias as marcas de Cristo no nosso meio. Por que você não se exalta quando canta? Porque eu sou marcado. Por que você não tira onda? Porque, sabe, a sua finança tem multiplicado. Porque eu sou marcado. Porque a soberba não toma conta da sua alma, sendo alguém do alto escalão. Porque eu sou marcado. Quem é marcado não é por ele, é por Jesus. Quem é marcada não é por ela, é por Jesus. O que eu tenho é para ele, o que ele me deu é dele. Tudo é dele, por ele, para ele. Alguém é marcado aqui pela promessa? Você é marcado pela promessa. Alguém aqui tem todo o milagre, você é marcado pela promessa. E eu quero profetizar aquilo que Josué disse por intermédio da marca: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa é a marca do Evangelho que te cobre nessa noite. Tem alguém para adorar a Ele aqui?
para quem está do teu lado, diga: nem tudo está perdido. Diga: Jesus está no culto. Olha para mim aqui, só 5 minutos. Escuta isso. O quarto culto, Cristo mostra que nem tudo está perdido. Por quê, pastor? Porque esboçou alguém o desejo de voltar a pescar. E se voltar a pescar aqui dá um sentido de eu preciso me distrair porque a pressão está grande. E cá para nós, olha para mim. Tem hora que a gente busca alguns subterfúgios porque a gente sente a pressão. Mas Isaías disse que o jugo é despedaçado por meio da unção. E nessa noite Deus está despedaçando jugos aqui. O Senhor está liberando para nós, irmão, isso é profético. Eu não coloco fardo nenhum em você que você não possa suportar. Isso que você está passando vai gerar em você perseverança. Amém. O Senhor será glorificado na sua vida. Escuta isso. O mesmo episódio se repete, porque na beira da praia lá está Jesus, vendo novamente os camaradas voltar a pescar. Só que a primeira vez pescou a noite toda e nada pegou. Na última vez aqui, pescou a noite toda e nada apanhou de novo. Eu amo Jesus porque Ele nos dá o plano da salvação, mas Ele é tão poderoso em oportunidade, que Ele vê a gente muitas das vezes se distraindo e Ele vai atrás de nós de novo. Ele olha para aqueles homens pescando e distante o discípulo amado olhou para Pedro e disse: Pedro, daqui quem está lá na beira da praia é o mestre. João tem uma visão extraordinária distante. Quando Pedro ouviu a voz de João dizendo: lá na frente está o mestre, Pedro estava despido. Quando ele começou a perceber que o mestre estava na beira da praia, ele colocou a sua veste e se jogou nas águas. A pergunta que não quer calar é rápida: o que seria mais fácil? Nadar sem veste ou nadar com veste? Sem a veste é muito melhor. Nadadores precisam raspar o pelo, os cabelos, para deslizar melhor. Só que quando ele toma a atitude de ir para a beira da praia, ele tira a veste. Só que quando ele precisa se aproximar de Jesus, ele precisa colocar a veste. Posso liberar uma palavra? Não permita que nada arranque a veste que Jesus já te deu, amém? Não permita. Não deixe com que desejos, desculpa, é bíblico, não deixe com que os desejos aflorados arranque a veste que Ele já colocou em ti, já colocou em mim. Enquanto ele está vendo o mestre, ele coloca a veste novamente e se lança nas águas. E quando encontra o mestre, ele não diz palavra nenhuma. Os camaradas lançam a rede do lado direito, você já conhece, pega muitos peixes. Puxam a rede, e a rede, embora tivesse cheia de peixe, não se rasgou. Na pesca maravilhosa, quase se rompe. Nesse texto tinha muitos peixes, mas não se rasgou. Aproximaram da beira, enquanto Jesus estava com uma fogueira, com brasas, com peixes e pão. Com uma fogueira acesa, com peixes, a brasa e o pão. Glória a Deus. Glória a Deus, não é forçando, é para fixar. Fogueira acesa, o peixe em cima e o pão. Quando eles se aproximaram dos peixes que estavam colhendo, Jesus já tinha o peixe aqui. Não é forte isso, pastor? Não é, pastora? O que vocês foram buscar lá, eu já tenho aqui. Simples para mim ir embora aqui, para a gente ir embora. O negócio é que está indo buscar muito lá, quando aqui eu já estou liberando. Eu vou falar
falar de mim, eu acho que não tem mais ninguém aqui. Às vezes eu me bato muito, porque às vezes eu estou buscando o que ele já disse. Fernando, opa, eu já liberei aqui. E ele é tão fiel na sua palavra, que mesmo se faltar aqui, não sai daqui, continua. Eu vou lhe provar pela Bíblia. Belém é a casa do pão, sim ou não? A casa de Noemi faz o quê? Sai de lá e vai para Moabe. Não é isso, meu? Moabe, a palavra em hebraico transliterada, significa lugar do desejo. Aqui, os apóstolos, porque Jesus não estava presente, sentiu o desejo de voltar a pescar. Noemi e o seu marido, o marido dele viu que não tinha no ambiente, sentiram o desejo de subir para Moabe. E cá para nós, Moabe era um nível muito mais acima do que Belém. E Moabe tem as campinas, que é boa para, né, os gados, porém é o lugar do desejo. O que Deus está dizendo? Mesmo no lugar, se não tiver, continua. Porque se eu sair de baixo do lugar que tinha e acabou, mas daqui a pouco pode voltar novamente, para ir para o lugar de desejo que é em cima, eu posso perder em cima o que embaixo eu não ia perder de forma nenhuma. Eu estou com vontade de sair porque eu não tenho. Eu estou com vontade de sair porque a vitória não veio. Eu estou com vontade de sair daqui porque ainda não aconteceu. E Deus dizendo, fica aí porque a vitória está cheia. É tão sério isso que Isaac tentou descer para o Egito. Deus disse o quê? Não está tendo nada em Gerar, fica aí. Porque o negócio não é o lugar, é a palavra que eu já liberei. Fica aí. Então Jesus está na beira da praia. Aqui tem o que eles foram buscar lá. Só que eu amo Jesus, que todos eles estão rodeados. Ninguém liberou uma palavra no quarto culto. Ninguém libera palavra nenhuma. E Jesus disse assim, vai lá na rede de vocês, pega o peixe que vocês pescaram e ajunta com o meu. Porque eu estou provando para você que o que vocês foram buscar lá já tinha aqui. Mas já que você conquistaram lá também, e junto o que você conquistou com o que eu tenho para te dar. Une o que você conquistou com o seu braço, com uma graça que eu te dei, com o que eu estou liberando para você. Aqui tem um equilíbrio, a conexão. Aqui tem uma conexão com o que você tem e com o que Ele está te dando. Aqui tem uma unidade extraordinária com o que Ele já preparou e o que você foi atrás. E sabe o que é lindo? Ele espera que você não despreze o que Ele já preparou para você, porque o que você tem para preparar para Ele, tem uma graça dele que já está cobrindo o que você tem, amém? Glória a Deus. O peixe está em cima da brasa, sim ou não? Já prepara o louvor que já foi. O peixe está em cima da brasa, sim ou não? Mas o pão está na mão dele. O peixe em cima da brasa e o pão na mão. Era ele dizendo, pega as almas, joga ela no fogo do Espírito Santo, porque depois que a chama acender, ninguém vai apagar. O que eu estou dizendo para você é que Jesus vai resgatar alguém da sua casa, que quando essa chama acender, porque o peixe simboliza a vida, em cima da brasa que representa o Espírito Santo de Deus, em cima do pão que está na mão dele, que representa o Cristo vivo, Ele está dizendo para mim e para você, chegou o tempo da brasa do Espírito Santo aquecer um pouco mais as nossas vidas. Isso aqui é para quem tem desejo. Chegou o tempo de aquecer um pouco mais a nossa vida espiritual, como aquilo que Ele tem preparado para nós. E Ele está alimentando a sua igreja com um pão vivo nessa noite. E dizendo para alguém que eu não sei quem é, mas quem é está tomando posse agora. Ainda não é o fim. Nem tudo está perdido. Por quê, pastor? Porque eu sou o único que não desisto de você. Eu sou o único que não abro mão de você. Mas eu sou chatinha, pastor. Ele conhece a sua chatice. É
que eu sou, pastor, durão, Ele conhece que você é durão. É que tem hora, pastor, que eu gosto de dar um nó, Ele desata esse nó. É que tem hora que eu sou banda voou, o vento também assopra para onde quer. E ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que vem para a brasa do Espírito Santo. Assim é aquele que recebe a palavra do Senhor. Depois que comer o pão, que comer o peixe, Jesus simplesmente, eu imagino, eu vou fazer profético. Fique de pé, por gentileza, por favor. Feche os olhos, por gentileza. Você sente Ele aqui? Espontâneo, você sente Ele aqui? Depois que eles perceberam tudo, que o culto Jesus já estava, Jesus puxou o ar para dentro e assoprou neles. Você já teve a oportunidade de assistir um vídeo de Billy Graham? Quando o camarada, meio mundo de gente, um caindo. Jesus puxou e assoprou. Recebam o Espírito Santo. O que é que Jesus está dizendo? Nunca mais vocês farão o que vocês querem fazer. Nunca mais tomarão atitudes que poderão lhe colocar por água abaixo. O meu Espírito vai guiar a igreja. O Espírito Santo é que tem nos dado a direção de paz, direção no que é para fazer. Quando não souber o que fazer, diga: Espírito Santo, e agora? E Ele vai te dar uma direção extraordinária. Eu finalizo dizendo para você: ainda não é o fim, nem tudo está perdido. Por quê, pastor? Porque esse vento entra lá agora, na sua casa. Esse vento entra na saúde de pessoas agora, porque é quarta de milagre. Esse vento começa a entrar agora sobre mentes. Ansiedade, receba o vento do Espírito Santo e saia agora. Depressão, chorando junto ao túmulo, saia agora em nome de Jesus. Maria levanta sua cabeça, todo embaraço nos seus negócios e os seus olhos, sejam Maria, repreendidos agora. E onde está receba o vento do coberto? Espírito. E esse vento não bagunça, esse vento arruma agora. Seja arrumado a tua casa, a minha casa. Seja arrumado o nosso interior. Seja arrumada a nossa estrutura. Receba a paz do Espírito Santo de Deus. Agradeça a Ele por essa noite. Agradeça a Ele por essa noite. Sejam cheios da presença de Deus. Nem tudo está perdido. Aleluia.